Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. São João Maria Vianney, presbítero, memória. 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, o Evangelho de Mateus nos apresenta a multiplicação dos pães e peixes, um dos milagres mais marcantes da vida de Jesus. Este milagre nos ensina, não apenas sobre a providência divina, mas também sobre o coração de Cristo, que está sempre disposto a atender às nossas necessidades, não importa quão pequenas ou grandes elas sejam. Quando Jesus ouve sobre a morte de João Batista, ele se retira para um lugar deserto, buscando um momento de solitude. No entanto, a multidão, sedenta de cura e de palavras de vida, segue-o. Ao vê-los, Jesus não se afasta, mas é movido por compaixão. Ele cura os doentes, e ao final do dia, diante da necessidade da multidão, realiza um dos maiores gestos de generosidade, a multiplicação dos pães. Aqui, podemos perceber 2 importantes lições. A primeira é que Jesus nos ensina a ver a necessidade do outro. Os discípulos, com uma visão limitada, sugerem que as pessoas se afastem para comprar comida, pois consideram que o que têm é insuficiente. Mas Jesus, com seu olhar atento e compassivo, nos mostra que nunca devemos deixar alguém ir embora sem que suas necessidades sejam atendidas. Ele nos chama a olhar além das dificuldades e a confiar que com o pouco que temos, ele pode fazer maravilhas. A segunda lição é a atitude de Jesus diante da escassez. Quando ele recebe os 5 pães e 2 peixes, ele não se desespera, nem questiona a insuficiência do que tem, mas ele levanta os olhos para o céu e dá graças. Ele nos ensina que mesmo nas situações de escassez, devemos confiar e oferecer o que temos a Deus. O Senhor abençoa, multiplica e transforma o pouco em abundância. Essa lição se aplica também à nossa vida cotidiana. Quantas vezes olhamos para as dificuldades e pensamos que não somos capazes de fazer nada? Jesus nos chama a confiar que com a nossa disponibilidade e fé, Ele pode agir. Quando oferecemos o que temos, seja em nossos relacionamentos, em nossa profissão ou na nossa vida de fé, Ele toma nossas limitações e as transforma em bênçãos para os outros. São João Maria Vianney, patrono dos padres, também nos ensina essa virtude. Ele, com humildade e amor ao próximo, dedicou sua vida ao serviço das almas, fazendo grandes milagres, como a conversão de muitos corações. Ele, assim como Jesus, compreendeu que o verdadeiro poder está em se entregar ao serviço do outro, confiando que Deus agiria através dele. Ao meditarmos sobre este milagre da multiplicação, somos chamados a refletir sobre as nossas atitudes diante das necessidades dos outros. Como podemos, no nosso cotidiano, ser canais de bênçãos, oferecendo o que temos, por mais simples ou limitado que pareça? Que possamos, como Jesus, olhar as multidões ao nosso redor com compaixão e confiar que Deus pode multiplicar os nossos esforços. Não importa quão pequenas sejam nossas ações, com fé, elas podem ter um grande impacto. São João Maria Vianney, interceda por nós, para que possamos viver o sacerdócio do serviço e da doação, com coração generoso e disposto a colaborar com a providência divina. Que nossas vidas também se tornem multiplicadoras de bênçãos, assim como os pães e peixes nas mãos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.